Sejam bem-vindas a mais um quadro Tempo de se Posicionar. E hoje o Senhor preparou que a Carla estivesse aqui com a gente para contar um testemunho dela para vocês. É um prazer estar aqui, é uma oportunidade que Deus criou como todas as outras, né? Para testemunhar, falar daquilo que Ele fez na minha vida e vamos tentar trazer tudo que nós precisamos para edificar o coração das pessoas. Amém. Podemos começar? Vamos lá! Eu sou a Carla, vou fazer nesse sábado amanhã 36 anos, mas eu costumo dizer que eu já vivi acho que uns 50 de tantas coisas que eu já vivi no Senhor. Uma delas é o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que não sei se eu posso julgar dessa forma, mas um dos maiores testemunhos da minha vida, que foi a despedida do meu filho, né? Meu filho caçula, em 2019. Próximo de uma pandemia? Ou não? Foi um pouquinho antes. A pandemia estourou em 2020, né? Ele faleceu em setembro de 2019. 2020, em março, já estourou a pandemia. Então foi um pouquinho antes. Até nisso, Deus cuidou, né? Para que eu pudesse ter uma despedida, enfim. O meu caçula, eu sou mãe de 2, né? O Isaac é o meu primogênito, ele tem 17 anos. E o Daniel tinha 5, eles são frutos do meu primeiro casamento, que foi um dos meus primeiros lutos na vida, assim, né? Foi uma desconstrução, a primeira desconstrução que eu vivi. E aí, minha vida iniciou novamente com os 2. Em 2019, Deus recolheu o Daniel. Ele sempre foi uma criança muito saudável, muito ativa. Eu tô muito emotiva. Eu falo, gente, não sei, toda vez que eu falo alguma coisa, eu falo, gente, não se incomoda se eu chorar, mas é que eu já sou emotiva, né? Agora você é que vai fazer aniversário, o hormônio de mulher. Nossa, demais, demais. O Dani, ele sempre foi uma criança muito saudável, não tinha problema nenhum de saúde, nenhuma questão de saúde, mas ele veio de uma decorrência, assim, onde ele tinha febrinhas, era uma dor de ouvido, a gente tratava com antibiótico, voltava para o hospital com febre de novo, depois de um tempo, aí era garganta. Foi mais ou menos uns 3 meses nessa decorrência de sempre ter alguma infecçãozinha. Mas pra você era, tipo, toda criança fica doente, né? É normal ficar doente. Coisa de mãe, assim, a gente né? medica e nem sempre a gente leva no médico, né? E eu levava mesmo quando a febre derrubava e com remédio a febre não baixava em casa. E aí, da última vez, de fato, que nós fomos e não retornamos mais, eu estava no ensaio do louvor, né? Eu faço parte do louvor há muitos anos já. E ele ficava com a minha mãe. E aí minha mãe apareceu com ele lá, ele tava com muita febre, eu lembro que ele tava no carro todo prostradinho, né, todo sem força, e a gente levou, era tarde da noite já. Chegamos no pronto-socorro, ele foi atendido, fez vários exames, foi medicado, não deu nada. E pela graça de Deus, né, a mão de Deus, trocou de plantão, a médica trocou de plantão, e aí o resultado de outros exames que ele estava guardando, eu precisei passar com essa outra médica. E aí ela ficou preocupada, ela falou, não é normal ter uma febre desse jeito e não ter nenhum tipo de infecção no corpo. Então a gente vai investigar mais a fundo, porque eu suspeito que seja apendicite, porque ele se queixava de dor na barriga, né, no abdômen. E aí começou, né, a nossa vida de mãe, a nossa montanha-russa, né, digamos assim. E aí ela fez o raio-x, deu tudo normal, ela falou, olha, de fato, eu quero investigar mais a fundo, nós vamos, pela manhã a gente vai encaminhar ele para o GEPASS, e aí lá nós vamos fazer a ultrassom para ver o que é. Se for o apendicite, a gente faz uma cirurgia, é caso simples, e aí ele já fica tudo bem e vem para casa. Aquilo para mim já era terrível, né? O fato de ser um apendicite, né? Meu filho de 5 anos ter que fazer uma cirurgia. E aí a gente conseguiu a transferência, foi tudo muito rápido, graças a Deus, fomos pro GEPASS. Pela manhã ele fez a ultrassom e não era o apêndice, tinham alguns nódulos no intestino que eram um tipo de infecção também. Nada grave até então, mas a médica achou melhor deixá-lo lá para dar antibiótico por 10 dias, né? Teria que ser 2 tipos de medicamento, que ele ia ter que tomar pela veia, era um cuidado maior. E aí nós ficaríamos lá 10 dias, que era o tempo do período do remédio. E aí
na minha cabeça já estava tudo certo. Ele vai tomar o remédio os 10 dias, daqui 10 dias nós estamos em casa e tá tudo bem. E aí, só que não, né? Foi tudo diferente do que eu projetei. E ali naqueles 10 dias foi o período onde realmente eu fui triturada por Deus, tratada por Deus. E tudo isso no silêncio. No silêncio, por incrível que pareça. É que às vezes a gente, a nossa mente limitada, né? A nossa capacidade ou incapacidade, a gente acha que o silêncio de Deus é ausência, né? Exatamente. E de fato não é. É algo que realmente Ele está nos tratando, nos preparando, e Ele estava de fato me preparando para algo muito maior. Nós ficamos aqueles 10 dias ali. Não foi um cenário de morte, porque ele estava num leito normal, ele, apesar do estado febril... Ele aparentava estar bem. Quem olhasse para ele não via, assim, que era um estado de morte. A gente ia para a brinquedoteca, voltava. No sexto dia, no quinto dia, a febre cessou, ele já estava apresentando uma melhora, mas ele ainda se queixava de dores aqui. Só que era entre o peito e a barriga, sempre se queixava. E o GEPASSE, graças a Deus, foi um hospital excelente. Ele fez todos os exames possíveis. Qualquer suspeita que os médicos levantavam, eles faziam exames e todos davam negativo, não dava nada. Ele fez sorologia, passou por psicólogas para ver se não era doença psicossomática, porque a infecção já tinha saído do intestino, então não tinha por que a febre continuar. Fez tomografias, ressonâncias, fez tudo que você imagina, não dava nada. Exames sorológicos, né, para ver se era doenças reumáticas e nada. E aí eu fiquei o tempo todo com ele, naquela montanha-russa de hospital, Deus, por quê, pra quê, e o silêncio de Deus. Nesse período de 10 dias, eu sempre gostei muito de escrever nas redes sociais, de compartilhar as coisas, principalmente pensamentos, né, sobre fé. E nesse período, isso foi o que me fortaleceu. Eu escrevia muito e eu pedia orações por ele. Então, criou-se uma rede de oração muito grande. Eu recebia mensagens de pastores de outras igrejas. Que às vezes você nem conhecia, mas estava orando. Olha, eu recebia mensagens de pessoas que eu nunca vi na minha vida, que falavam assim, olha, eu não sabia orar. Eu não sabia orar e eu vi a história do Dani e agora eu entro no meu quarto, eu falo com Deus. E isso ia me fortalecendo, apesar de não ouvir a voz de Deus da forma que eu queria naquele hospital. Ele estava se manifestando em outras formas. É porque de fato eu queria que Deus me respondesse o porquê daquilo, pra quê daquilo. E eu até tentava barganhar. Senhor, mas tá, me fala o que eu tenho que fazer, que eu faço pra gente ir embora. Mas não era dessa forma, né, que Deus queria falar comigo. E aí, no 9º dia, nós postamos... Eu postei o vídeo dele cantando a resposta do Thales Roberto, não sei se você conhece, e viralizou esse vídeo, as pessoas, nossa, glória a Deus, e eu fiquei muito feliz, porque ele estava bem aparentemente, e faltava um dia pra gente ir pra casa, né? E foi o único dia que eu precisei sair por um período do hospital para tomar um banho, para voltar na empresa que eu trabalhava e fazer todo o trâmite burocrático de atestado. Porque ele já estava aparentemente bem. Todos os dias, eu ungia ele todos os dias. Isso foi algo que eu aprendi também. Às vezes a gente acha que com Deus é moeda de troca, né? Vou fazer isso e vou receber aquilo. A gente aprende muita coisa na dor, né? E no 9º dia, eu precisei me ausentar. Era tarde da noite, já era umas 9 e pouco da noite. Foi o meu último momento com ele. Foi um dia incrível, ele estava muito bem. A gente assistiu o jogo do Palmeiras, ele era muito palmeirense, muito. E nesse dia o Palmeiras ganhou acho que de 7. Olha. E foi uma alegria, e ele comeu o pirulito de chocolate que ele queria, a médica liberou. E nós passamos esse dia, assim, muito bem, mas o meu coração ainda estava, né? Enquanto a gente não tira a nossa criança dali. E eu fui pro carro, deixei com o pai dele, nessa troca, e voltaria já no dia seguinte. Eu fui pro carro e onde eu estacionei o carro dava bem na janela onde era o quarto dele. Eu tava muito cansada, eu tinha virado à noite, né? No hospital a gente não dorme bem. Não sei se você já teve experiências de hospital, espero que não, mas a gente não consegue. Acho que foi um dia que a minha filha comeu
acharam que tinha comido veneno de rato. Ai, meu Mas Deus. foi 24 horas, as piores 24 horas da minha vida. É horrível, Você é não sabe se horrível. você chora, se você ora, E é isso. ou se você... É uma São angústia intermináveis aquele lugar. horas. E é, assim, algo muito desesperador. Pra gente que é mãe, é desesperador. E aí eu fui pra casa, Kate. Fui pra casa na quinta-feira. Era uma quinta-feira à noite, me despedi dele, ainda brinquei com ele, eu dava tchau, me escondia na porta. Ele, vai, mãe! E aí eu entrei no carro, olhei pra janela, tava muito cansada e eu falei, Deus, tira meu filho daí. Eu falei desse jeito. Só não imaginava que eu não estava preparada para a forma que Deus ia tirar ele dali, né? E fui pra casa. Foi o tempo de chegar na garagem de casa, eu estacionei o carro, o meu celular tocou e o pai dele me falando que ele tinha tido uma parada cardíaca. Ali o meu mundo desabou, pra mim aquilo era a pior notícia que eu poderia ter recebido. Porque se você tivesse visto ele meio ruim, você ia saber, nossa, ele não tá bem, tá molinho. De certa, a gente Mas você nunca... saiu com ele melhor, tipo assim, tá bem. a gente nunca tá preparado pra nada. Não. Mas acho que se fosse um cenário mais crítico, sei lá, né, talvez... você, tipo, eu sei que pode acontecer alguma coisa, aí A gente mas espera. tipo, você achava, tá tudo bem, amanhã já vai embora. Exatamente. Aí a minha vizinha me levou até o hospital. Cheguei lá, ele já estava na UTI, já tinham reanimado ele estava na UTI, me deixaram entrar um pouco. Ele já estava bem fraquinho, bem debilitado. E os médicos estavam tentando encontrar uma resposta para me dar. Consegui pegar ele no colo, ele falou comigo, ele estava consciente. Ah, então você conseguiu conversar com ele um pouquinho? Consegui, porque reanimaram ele. E eu lembro que o médico falou, pode fazer perguntas pra ele, pra senhora ver que ele tá bem. E conversei, ele me respondeu. Perguntei do time dele, falei que o amava. Ele falou, te amo, mamãe. Foi o último te amo dele que eu ouvi. Só que eu não podia ficar ali na UTI, né? Tem todo um procedimento, já era tarde. O médico falou, olha, vai pra casa, descansa, amanhã cedo, a partir de tal horário você pode entrar, é assim que funciona. E eu fui pra casa. Eu tive uma noite, assim, terrível, né? Na verdade, eu nem dormi. Graças a Deus, nesse dia, no hospital, tava de plantão bem no quarto dele uma moça que ela fez parte da minha família. Então, ela conseguia me dar notícia o tempo todo. E aí eu fui, e ela só falava assim, descansa, tá? Mas como que ele tá? Pra mim, aquilo já era terrível, né? Meu filho teve uma parada. Não, na minha cabeça, Kate, de mulher cristã, uma pessoa que eu achava que eu era uma mulher de muita fé. É a cura do meu filho, vai ser o testemunho da minha vida, a cura do meu filho, e nós vamos falar, e eu já visualizava ele grande, falando o que aconteceu com ele. Muitas pessoas orando, não tem como. Deus vai curar, não tem como. E como Deus vai falar não? Deus tá movendo pessoas. Uau, eu falava assim, não, vai ser a cura, a gente vai testemunhar juntos. E aí, no retorno para casa, minha família já estava em casa, nós ficamos na sala orando, passamos a madrugada orando. Postei nas redes sociais que ele tinha tido essa parada cardíaca para as pessoas orarem. E quando foi 6 horas da manhã, mais ou menos, eu já não estava aguentando de sono, eu não queria deitar, porque eu sabia que eu ia dormir e eu tinha medo de qualquer momento eu receber uma ligação. Eu só encostei na minha cama, assim, sentada, e de fato o meu telefone tocou. Era quase 7 horas da manhã, era o pai dele também, que me deu notícia que ele ficou lá, né? E aí ele não conseguia falar, ele só falava o Dani. Enquanto ele não terminava a frase, na minha cabeça não existia hipótese de uma notícia pior. Para mim, o que teria acontecido de terrível era que ele teve uma outra parada cardíaca. Mas reanimaram. Na minha cabeça era isso. Aí ele falava, o Dani. Deu o quê? O que tem o Dani? E ele não conseguia terminar. Aí ele falou, o Dani não aguentou. Como assim não aguentou? Enquanto ele não falou que o Dani morreu, eu não entrava na minha cabeça. Não entrava na minha cabeça. E aí, de fato, ele falou que o Dani não tinha aguentado, tinha morrido. Aí eu falei, o quê? Ele morreu? Daí ele falou sim e desligou. Ai, meu Deus. Desligou e sumiu. Dali em diante eu lembro poucas coisas. É como se a gente fosse engolida por um buraco.
Eu lembro que eu perdi o sentido quando eu acordei, eu estava no chuveiro, os meus irmãos me ajudando, minha mãe. E aí vem todas as partes, né, burocráticas que a gente tem que resolver. Graças a Deus tive muitas pessoas que me ajudaram com essas questões que a gente não tem cabeça para pensar. E aí começou a correria de velório, né, de preparação. Fiquei lá em casa, muitas pessoas vêm. E aí você já começa a lidar também com as pessoas sem noção. Fica falando coisa. Desde o primeiro dia, não chora. Ou você tem que superar frases, né, que a gente infelizmente tem que ouvir. E você chegou a questionar Deus, cara? Sim. A partir do momento? Se afastar ou não? Você só questionava? Não me afastei, questionei Deus, mas não por que comigo, mas Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso aprender com isso? Por incrível que pareça, Kate, isso foi muito julgado por um tempo, a minha fé, ela fez um boom. Porque naquele momento eu precisei de fato viver o que a palavra diz, que nós não vivemos por vista, né? Nós vivemos pelo que nós cremos. E eu falei, tá, eu creio em Jesus, eu creio na palavra. O que a palavra diz agora? Porque o meu cenário era de morte. O meu cenário, para mim, não tinha o que fazer. Como é que eu vou sobreviver sem um filho? Apesar de ter o outro aqui, eu fui mutilada, eu tive um membro arrancado, eu vou ter que conviver com isso. A minha capacidade, tanto que as pessoas me perguntam até hoje, nossa, como você consegue? Eu não consigo. Eu não consigo. Foi Deus, não, foi Deus, não tem como. E aí, o velório dele foram muitas pessoas, apesar da dor, né, da separação da carne, a presença de Deus era ali o tempo todo, eu me sentia sustentado o tempo todo. E apesar do choro, do desespero, você sente a paz que excede todo entendimento. E a paz, ela não é ausência de caos, né? Ela não é ausência de dor, mas é você compreender que você é preenchida por algo que não te pertence. Não te pertence, é de fato o Espírito Santo. E as pessoas sentiam isso ao redor também. Nós enterramos ele no sábado, foi muito extenso, né, porque a família dele por parte do pai é do sul, então a gente acabou fazendo toda a sexta-feira e enterrou ele no sábado, então foi um período muito cansativo, mais longo. E aí iniciou a minha jornada, né, a minha travessia. Eu costumo dizer isso, que o luto ele não é uma fase, ele é uma travessia, né, é uma vida que agora eu preciso aprender a viver novamente. E Deus tem me ajudado nesse sentido, tem trazido mulheres para perto que passam pelo mesmo, na qual eu posso fortalecer e ser fortalecida. No início eu escrevia muito, e aí logo estourou a pandemia, não tinha o que fazer a não ser ficar dentro de casa. Eu escrevia textos, experiências que eu tinha com Deus, tive muitas experiências com Deus, no auge da saudade, no auge da dor, muitas mesmo. Deus sempre deu um jeitinho de me mimar nesse sentido, sabe? E aí eu escrevia muito, muito, e aquilo fortalecia as pessoas. Eu recebia a mensagem, nossa, cara, que bênção, isso me edificou. Só que eu acho que por esse excesso de querer sobreviver no início do luto, eu acabei não elaborando muitas coisas que eu precisava elaborar. E aí, mais ou menos com 2 anos do luto, eu passei a não me identificar com as coisas que eu escrevia. Mas não era porque não foi verdade. Eu falava, mas como assim? Deus estava descortinando coisas que eu... Você tá querendo fechar, né? Tipo, vamos mais rápido passar esse processo. Pra tentar viver esse processo mais rápido. E aí eu falei, não, eu não consigo me identificar. Peraí, acho que eu vou ter que voltar a algumas casas. E aí, de fato, eu silenciei por um período. Arquivei tudo que eu escrevia, não falava mais sobre. E depois de um tempo eu fui convidada para participar de um podcast, não sei se você conhece a Flávia, uma bênção também. Depois que você falou, eu fui seguir ela e ver a história dela, achei linda também. Aí eu recebi a mensagem dela, eu lembro que eu passei o dia todo pensando naquilo, respondi ela no dia seguinte, orei e falei, Deus, se for da tua vontade, e senti muita paz e fui. Deus porque era a primeira vez que você iria abrir isso, expor, né? Eu sempre falei na igreja com amigos, mas expor dessa forma seria a primeira vez. E eu tava muito... A gente se sente muito inadequada e muito despreparada, né? Pode passar o tempo que for, mas é bom porque isso nos traz a dependência em Deus, né?
E eu orei, eu falei, não, eu vou, porque Deus, por muitas vezes, já tinha me dito que isso era um propósito individual e também fazia parte de um propósito coletivo. E eu preciso falar, né, do que Deus fez na minha vida, que existe vida após o luto, que é possível ter esse luto em movimento. E aí eu fui, aceitei, a gente gravou, foi uma bênção. Eu lembro que eu tava muito nervosa, como estou hoje também. É normal, né? É normal, né? Ainda mais quando tem que falar uma coisa que, apesar de não dizer que não dói mais, apesar de você entender, ainda é difícil. Sim. Porque você tá sempre lembrando, e eu imagino, não sei tocar você, na né? ferida, é tocar na ferida. Porque acho que um filho a gente sempre vai lembrar, nossa, entrar no lugar onde ele já esteve, né? E eu não imagino por mim, eu não imagino sem minha filha. Então você conseguir falar isso é bonito. Porque eu não sei se eu iria conseguir. Mas é o que você falou, é Deus. Pela nossa capacidade. Porque pela nossa, jamais. Eu me vejo assim, você contando, meu Deus, que mulher forte. Em conseguir falar, conseguir contar. Por incrível que pareça, eu acredito que a maioria das mães que passam por isso, a gente não se acha forte, sabia? Então, e quem olhar fala, meu Deus, que mulher forte. E as pessoas elogiam dessa forma e às vezes a gente até fica assim, constrangida de receber esse elogio, porque de fato não nos sentimos forte. E aí, depois desse podcast que eu consegui falar um pouco sobre a experiência, aí teve um boom, né? Recebi muitas mães no meu Instagram. Não tenho TikTok, até fiz uma conta, mas ela, só pra ver alguns comentários, eu sei que lá viralizou demais alguns cortes. E eu comecei a receber essas mães e eu queria responder todas elas no Instagram. Eu não conseguia, eu não vencia. Eu falei, Deus, chegou esse momento. E agora o que eu faço? Eu preciso de uma estratégia para onde eu vou. Porque eu não quero respondê-las de qualquer forma. Porque eu sei como foi para mim e eu precisava. Quando a gente perde um filho, a gente só quer falar com uma pessoa que está passando pelo mesmo. Nem que seja pra... Você não chora, tá? Vai passar. Não. Ou nem que seja só pra... viu? Quanto tempo da sua perda? É tanto. Vai passar? Como que tá? Pra quem tá lá na frente, sabe? Que uma hora vai chegar lá. Não existe uma fórmula mágica, apesar do luto ser luto materno, né? Eu lido com muitas mães que vivem isso. É muito particular e muito individual. Eu não tenho uma fórmula mágica pra entregar pra elas, mas eu tenho Cristo, sabe? E é isso que me impulsiona a continuar. E aí eu centralizei todas elas para um grupo no WhatsApp, que deu-se o nome de Lágrimas de Amor. Lá nós estamos em média de quase 170 mães, tem a página no Instagram também. Lá a gente se fortalece, a gente chora, a gente se compreende, não tem rótulos, é um espaço seguro para falarmos do nosso amor, da nossa saudade. Tenho mães lá que tiveram perdas gestacional, infantil, neonatal, e a gente cresce juntas. E é muito bom viver com elas lá, porque a gente, no mesmo dia que a gente tá chorando, no outro dia a gente tá fortalecendo a outra. E tem muitas mães que chegaram lá paralisadas, e de fato a dor, se você não encontra um propósito em Deus na sua dor, ela te paralisa. Ela deixa de ser, eu costumo dizer que dor com propósito, ela não é só um sofrimento, né? E tem muitas mães lá que chegam com essa dor, com esse sofrimento, não querem mais viver, e é legítimo esse sentimento. Porque o tamanho, eu não consigo imaginar a tamanha dor. E você sabe, Kate, antes de tudo isso, né, quando eu via relatos de mães que perderam, eu falava, nossa, eu não suporto. Eu não iria aguentar. Eu não consigo imaginar. Mas a gente se vê na situação e você não tem o que fazer, você tem que suportar. Porque eu você tô tem aqui, um outro filho que depende de você, né? Eu continuei. Então, é isso que é difícil colocar isso na cabeça de quem perde. E talvez seja até injusto ou grosseiro da minha parte. Mas a gente precisa continuar. E eu tenho vários caminhos que eu posso seguir. E graças a Deus, tenho a ajuda da minha família, tenho amigos, tenho a minha fé em Deus. E eu preciso trazer essas pessoas, essas mulheres para esse caminho, sabe? O Lágrimas de Amor se tornou essa fonte, graças a Deus. E escrevi, inclusive, o meu primeiro e-book, tá quase pronto. Acredito que até abril... Você já manda pra gente colocar lá. Acredito que até abril eu já consiga lançar. Se chama Lágrimas de Amor. Como lidar com o luto segundo a Bíblia. Lá eu conto a minha experiência, alguns detalhes de como aconteceu. E consolos que eu recebi em Deus, né? Experiências que eu recebi em Deus.
Uma das mais marcantes foi... Eu amo contar isso. Eu amo contar isso. Quando eu enterrei o Dani, literalmente, quando eu joguei terra em cima dele, eu lembro que ali foi um dos auges da minha dor, né? Receber a notícia é um dos auges. Olhar a primeira vez no caixão e enterrar. São os 3 picos, assim, que você... A dor transcende o corpo, né? A dor, ela... Não consigo descrever em palavras. E quando eu enterrei ele, eu lembro que eu ajoelhei e eu falei, Deus, eu não vou aguentar. Falei, eu não vou aguentar, mas eu aceito a sua vontade. E eu só falava pra Deus, me ajuda, me ajuda. Pra onde que eu devo ir, o que eu tenho que fazer agora? Porque eu sabia que eu ia voltar pra casa, eu sabia que a partir dali era um novo caminho. E o luto, de fato, é o dia a dia, é quando você acorda, só tem um na cama, é quando você vai no mercado, você não compra mais coisas pra 2, você só compra pra 1. É você chegar do trabalho e não receber aquele sorriso, aquele abraço. E quando você acorda com saudade de sentir o cheiro do cabelo, de ouvir a voz, é desesperador, porque você não tem pra onde correr. Eu corro pra vídeos, graças a Deus eu sempre gostei de registrar tudo. Então eu corro pra vídeos, eu consigo ver fotos, tem mulher que não consegue, né, que é gatilho. Eu ia falar sobre a experiência que eu tive. E teve um dia que eu acordei com muita saudade de ouvir a voz dele, o bom dia, especificamente o bom dia dele. Eu tava indo trabalhar, eu lembro que eu sentei muito triste naquele dia. E sentei e falei, Deus, que saudade de ouvir o bom dia do meu filho. E tomei café com o porta-retrato dele em cima da mesa. Fui trabalhar e o local que eu descia do ponto de ônibus dava de esquina com uma escola bem conhecida aqui do Campolim. E bem na hora que eu estava passando, estava vindo uma fila de crianças por dentro do alambrado, eles estavam fazendo alguma atividade externa. E era tudo do mesmo tamanho do Dani. E aí eu passei do lado deles e a primeira criança da fila falou, bom dia. Aí eu falei, bom dia. De repente a fila inteira, bom dia, bom dia. Eu recebi uns 20, 30 bom dias naquele dia. Cuidado de Deus, né? De crianças que eu nunca tinha visto. Aí eu encostei no negócio e já comecei a chorar, porque eu entendi que foi Deus naquele momento. Não tinha outra explicação. E aquilo na hora preencheu meu coração, na hora. E eu lembro que eu perguntei pra professora, eu falei, qual que é a idade deles? Ela falou, entre 5 a 7 anos da idade que ele teria. Eu tive muitas experiências nesse sentido, de Deus mostrar de forma palpável, olha, eu estou aqui. Hoje eu entendo que eu amo meu filho, os meus filhos incondicionalmente, mas Deus o ama infinitamente mais, né? Quem sou eu para não querer algo, enfim, entender a vontade de Deus nesse processo? É um pouco difícil também, mas é extremamente necessário. A minha vida pertence a Deus, então tudo que é meu, na verdade não é meu, né? E a gente ouve isso porque às vezes a gente tá lá, a gente que trabalha com o celular ainda, às vezes eu tô lá, eu falo pra minha mãe, nossa, a Bia tá chamando. Aí ela fica, mãe, eu aqui, calma filha. Aí a gente fala, nossa, o tempo passa tão rápido. Até em tanto deles crescerem, mas um dia que acontecer alguma coisa, a gente fala, nossa, só aproveita aquele momento, porque às vezes a gente deixa passar e não aproveita o momento que a gente tem com eles, né? E depois que a gente tá passando alguma coisa que é tão difícil, a gente fala, nossa, a gente dá valor. Eu vivi muita coisa com o Daniel e ainda acho tão pouco, sabe? Às vezes você fala, nossa, vai saber se você se questiona, né? Nossa, poderia ter vivido muito mais, sim, feito muito mais. Sim, esses questionamentos ainda vêm. Assim como a dor, o desespero, o choro, a fé não é ausência de nada disso. Eu tenho as minhas crises ainda. Passei por um período bem de escuridão por parte da questão da maternidade, o instinto de mãe, a gente não consegue enterrar o instinto junto. Ficou por um bom período. Quando chovia, eu ia pro cemitério, porque ele tinha medo de chuva, então eu pegava o meu carro e eu corria pra lá. Eu sabia, eu sempre tive a compreensão que meu filho não está mais lá, que ele voltou, né, pro pó, enfim. Mas aquele desespero, então eu corria pro cemitério, né? Eu ficava lá chorando. Precisei sim passar por terapias, precisei de ajuda de profissional. Então, no processo do luto é muito importante você reconhecer os seus limites, né, a sua capacidade dentro de tudo isso. E quando de fato você chega num nível em que, olha, realmente eu não aguento mais, não tenho
alguém que me console, porque de fato não tem palavra, não tem ombro amigo, não tem nada que te console, é só o Espírito Santo. É só por intermédio do Espírito Santo, é só ele que penetra na ferida, que preenche a lacuna, né? Porque eu vivo como se eu não tivesse um braço, sabe? Eu precisei acostumar a viver. Então tem dias que o choro ele tá mais latente, ele tá mais... Essa semana mesmo, qualquer coisinha já lembrava, já chorava. Tem semanas que já é mais tranquilo. O luto, ele é uma maré, né? Ele não é linear. Ele não tem é uma como maré. falar, nunca mais vou lembrar. Não tem, é o resto da sua vida. Não tem. Mas a gente tem sempre que se movimentar, buscar aquilo que nos fortalece, buscar realmente a fé pautada na palavra, sabe? E ontem eu tava lá orando, eu falei, Senhor, o que será que eu posso trazer, né, na hora que a gente estiver conversando? E Deus trouxe muito a história de Daniel. E ele falou no momento que ele perdeu um filho, ele pediu muito. Ele orou, ele jejuou. Ele falou, Senhor, não leve meu filho. E quando o Senhor levou. E daí eu falei, nossa, eu lendo a história, eu falei, Senhor, por que isso? Ele pediu tanto. Ele podia fazer, ele amava tanto Daniel, e por que o Senhor não fez? E na hora o Senhor ministrou assim no meu coração. O não, às vezes, é necessário. E tem um processo em tudo isso. Daí eu falei assim, nossa. E deixa eu perguntar pra Carla, o que hoje o processo, se fosse uma mulher passando, qual que é o conselho que você daria pra ela hoje? Olha, eu falo muito do luto em movimento. Mas é encontrar diante de tudo isso o altar da dor, sabe? Depositar as lágrimas no lugar certo. Isso foi crucial para esse meu processo. E não é anular a dor. Fui muito julgada por isso. Nossa, mas ela tem fé. Ai, mas ela fala isso. E julgada por mães que passam pelo mesmo. Mas eu encontrei em Jesus esse consolo que é inexplicável, não é da minha capacidade, não é porque eu sou forte, é de fato porque a palavra de Deus nos garante, né? Em Salmo 34, não sei se é 14 ou 13, que diz que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido, né? Então eu corri para Deus. E é isso, você buscar o Espírito Deus. Santo e falar que não tem, igual você falou, não tem conselho, não tem pessoa que cure a não ser o Espírito Santo. E nessa jornada, a gente ouve muitas coisas, muitas besteiras. Até de quem, igual você falou, até de quem já passou, né? Eu vi por um vídeo meu que viralizou, onde a pastora estava orando pra mim e eu tava manifestando no Espírito Santo e eu sabia tudo o que estava acontecendo. Só que quem estava vendo o vídeo falou coisas horríveis, que eu estava demoniada, que aquilo era um espírito e falavam nomes de demônios no vídeo. Eu até desliguei o TikTok e não vi mais. Falei, eu não vou ver mais. Meu Deus. Porque eles entendem, eles são evangélicos, eles estão passando o que eu passo, já passou talvez, ou nunca sabe e tá julgando. E eu imagino mães que já passou e ver que você tem uma fé e, nossa, será que ela não tá sentindo dor? Porque, nossa, ela tá falando tão bem. Por isso que eu silenciei, Kate, porque eu falava, nossa... Você trava, porque você fala, será nossa, que eu tenho tô que demonstrar mais minha fraqueza pras pessoas? Porque eu postava coisas sobre fé, experiências com Deus, mas eu tava lá no meu quarto, gritando de dor, passando pelo meu processo. Só que eu não trazia isso. Você não mostrava isso ali. Não mostrava. Só que lá você tava sofrendo. E eu, de fato, a gente não precisa mostrar, mas sim, existem esses momentos de dor. Meu marido sabe, eu tenho muitas crises de choro em casa, quem tá próximo de mim sabe, mas isso hoje não me paralisa, é uma ferida que eu olho assim, eu lembro exatamente tudo que Deus fez, e eu sei que Deus fez para que eu pudesse falar para outras e outras pessoas que Ele vai fazer também, sabe? Não é superar a dor de perder um filho, a gente não supera, mas a gente sobrevive, existe vida depois de tudo isso. E é isso que eu tento trazer com a graça de Deus para todas elas. Do meu jeitinho, da minha forma. Assim a gente vai indo, né, Cá? Ai, obrigada pela sua presença, pelo seu testemunho. Eu tenho certeza que, não sei vocês, mas eu acabaria aqui chorando. Porque acho que muitas mães precisam disso. Precisa alcançar, a sua vida vai alcançar muitas mulheres. Amém. Porque através disso, quem já passou, seja no luto, o último testemunho que a gente gravou foi da Renata, onde ela perdeu o marido dela. Eu vivi isso. E eu também chorei aqui, e ela falando, e eu falei, eu acompanhei tudo desde aí a gente já perdeu um marido, imagina a gente perder um filho. Então, que a sua vida seja transformação para outras mulheres. Amém. Te agradeço muito de ter vindo. Eu que agradeço. De ter topado estar aqui, né? E que a gente começou também esse propósito para que alcance outras mulheres, outras pessoas. É um chamado de que Deus trouxe para minha vida. Igual eu falo pra Maria, hoje em dia
eu não sei onde Deus quer levar, Mas que a gente só obedece. E é isso que Ele quer, o nosso sim. E quando a gente fala sim pra Deus, vale a pena, né? Exatamente. Vem acompanhado de algumas renúncias, mas sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Obrigada, cara. Deus abençoe. Que Deus abençoe você, sua vida, que você alcance muitas mulheres, de alcance muitas terras